muito, Suiane. Chegou a nos chocar, não é? Ontem também, que foi a história lá do Tom Veiga. Porque até o momento a gente achava que teria sido a morte natural, mas as investigações, a família agora apontam, né, um outro tipo de morte, e a família pressiona, a família do Tom está pressionando a ex-esposa dele a fazer uma exumação do corpo. Ela não quer. Claro, essa batalha, muito provável que vá sim para a justiça, para que se tenha mais informações de fato, né? E assim, ao que tudo indica, pelo depoimento, inclusive de uma ex-funcionária, que é muito provável que tenha ocorrido um envenenamento. É uma informação que a gente tem que ter o maior cuidado, porque só é confirmado, porque é uma suspeita, só pode ser confirmado depois de uma perícia, né, que só vai acontecer após a exumação. Retirar o corpo de onde hoje ele está enterrado e fazer alguns exames, alguns testes, e se comprovado o envenenamento é instaurado, né, um inquérito, e aí começa toda uma outra investigação. E eu vou dizer, se isso for verdade, a gente vai ter aí um escândalo nacional com uma pessoa de uma visibilidade gigantesca, como era o caso do Tom Veiga, através do personagem que ele fazia. E tudo isso está muito ali próximo, né, de questões financeiras que envolvem, inclusive, um memorial que ele teria deixado, né, e isso, possivelmente a esposa seria retirado e houve ali uma discussão entre eles, tira ou não tira, e ele relata brigas, porque ele relatou algumas brigas que tinha tido com ela, né, para essa funcionária, e cada vez mais que vai mexendo na história, mais a coisa fica cabulosa, né? E é terrível, não é, Suiane? Boa tarde. Boa tarde, Gaete. Boa tarde a todos os nossos telespectadores aqui do Vida de Artista. Realmente foi informação que pegou a todos nós de surpresa também. Novos rumos estão tomando conta aí da investigação sobre a morte do Tom Veiga, que foi intérprete durante mais de 10 anos do Louro José, do programa da Ana Maria Braga, né? E esses novos rumos que as investigações estão tomando é algo que, sinceramente, parece filme de terror. A gente se assusta com tanta coisa que a gente está vendo nessas investigações. A gente chega, inclusive, a duvidar de tais fatos, né? Nossa, será que isso aconteceu mesmo? Porque... Isso fica incrédulo, né? Isso. Incrédulo. A mídia vem relatando algumas conversas, né? Depois que o Tom Veiga faleceu, abriu-se um inquérito, várias pessoas foram ouvidas e tudo em relação à morte dele, e a investigação vem tomando essa linha. Eu quero falar aqui sobre uma frase que, em conversa com uma ex-mulher dele, ele falou sobre a agressão que ele sofreu da ex-mulher, né? Aquela Nossa. que ele se casou em 3 meses, que ficou casado por 3 meses. Inclusive, muita gente... Esses relacionamentos relâmpagos, isso, né? Inclusive, muita gente questionava, né, Gaete, isso. Nossa, namorou há tão pouco tempo, já casou, fez um casamentão. E aí, como é que tá? Deve estar muito apaixonado, deve estar Nós mostramos aqui esse casamento. Nós mostramos todos aqui esse os casamento. detalhes aqui. Foi em 2019, né, esse casamento. E logo depois de um mês, os dois casados, essas brigas envolvendo agressão se tornaram uma coisa mais comum entre o casal. E ele relatou isso, inclusive, para a ex-mulher dele. Para quem não sabe, o Tom Veiga foi casado por 3 vezes. E aí, para outra ex-mulher, mãe dos filhos dele, ele relatou essa discussão, né, essa agressão que ele sofreu, dessa suposta agressão que ele teria sofrido da então ex-mulher Cibele. Vou ler aqui um pouquinho da fala que foi tirada de um print de uma conversa de WhatsApp dele com a ex-mulher. É o seguinte: diante da resistência dele em ter uma DR, né, com a Cibele, ele contou aí que a empresária pegou a taça cheia em que ele bebia e arremessou contra a parede. Dali em diante, Cibele, segundo Tom, o derrubou da cadeira e deu uma surra nele, batendo sua cabeça no chão por várias vezes, o xingando e querendo que ele tivesse uma reação.
O Tom Veiga fala, apanhei mesmo, tenho até vergonha de contar. Fui brutalmente agredido. Essas foram palavras dele para a Alessandra, que é ex-mulher dele também. Na manhã seguinte à briga, Tom procurou seu advogado para contar o que havia acontecido e dar logo entrada no divórcio. Os dois haviam se casado no civil pouco menos de um mês, gente. Isso aconteceu logo depois do casamento, né, em 2019. E por uma certidão de casamento com separação total de bens. E ao ser questionado sobre o casamento no cartório, o Tom respondeu a Alessandra, é um contrato, tem tudo a mesma finalidade. A diferença é que fiz um com separação total de bens. A ex-mulher, a Cibele, que a gente está acompanhando aí nas fotos, ela negou as acusações, né? E ela e o Tom foram casados. Na verdade, a Cibele é que foi casada com ele por 14 anos, né? Romperam em 2018. A família negou ter pedido a exumação do corpo para que fosse feita toda essa investigação. Olha só, a gente tem um áudio, né? É muito forte, né? A gente ouvir uma pessoa que já se foi, né? A gente tem esse áudio, a gente vai colocar aqui para você acompanhar que está em casa, ele mesmo relatando essas agressões. Vamos lá. E eu tinha acabado de abrir uma garrafa de vinho, ofereci para ela, não quis e tal, não sei o que. Ela veio, deu uma porrada no computador. Quando eu fui pegar a taça de vinho, ela jogou a taça de vinho na parede. E aí seguiu, me deu uma garrafada, veio para cima, me agarrou no pescoço, me jogou no chão, me jogou de costas no chão. E aí foi agressão mesmo. Apanhei como eu não apanhei da minha mãe. E ela tinha acabado de tirar um nódulo do seio e ela estava toda costurada. E o meu discernimento era só me defender. Eu falava, se eu empurrar ela, eu vou machucar ela, não podia nem empurrar. A Alessandra, apanhei igual um filho da p. E ela estava numa de, você vai falar comigo, nós vamos resolver, e não sei o quê. E reage com reage, você é muito macho para tanta coisa, reage agora, faz alguma coisa. E eu só fazia me defender, né? Ela tomou meu celular, minha carteira, chave do carro, chave de casa, tudo. Ela escondeu tudo. Eu saí de casa descalço e de short e camiseta, meu amor. Bom, beleza. A empregada ficou em casa até 6, 7 horas. O cara chegou, carregou as cestas dela e foi embora. Olha só como é forte. Só para lembrar, o Tom faleceu no dia 1º de novembro, 1º de novembro do ano passado. No dia, vamos voltar um pouquinho antes dessa data, no dia 4 de outubro, ele abre o coração com a ex-mulher dele, a Alessandra Veiga, tá? Caiu aí o áudio da Suiane, mas pronto, voltou. Voltou? Fala Só vou completando a informação, a Cibele é a sua terceira mulher, que ele foi casado. Exatamente, por último, que é essa que está sendo agora apontada, né, como uma suposta... É isso, ela que está sendo apontada aí como se tivesse feito esse envenenamento, né, que tivesse sido responsável pela morte do Tom. A Alessandra é a segunda ex-mulher do ator, com quem ele foi casado aí por 14 anos, a mãe dos filhos dele, né, que foi com quem ele se abriu, né, para falar sobre as agressões, os hematomas que vinha sofrendo. Diante Suiane, de tudo isso, agora o caso tem uma reviravolta, inclusive novas a notícia, investigações. Essas informações eu tenho que dar um crédito, a gente tem que dar um crédito aqui ao Léo Dias, porque foi ele quem divulgou. Ele falou que ontem ia quebrar a internet. Assim, o que será, né? E de repente veio essa notícia de que ele talvez não teria morrido de um AVC, como foi apontado a princípio. Isso. E eu me pergunto, eu estou aqui com um questionamento, Suiane. Antes de enterrar, passa-se por um processo de necrópsia, certo? Certo. Nem todo caso a família não quer que faça. Sim. Né?
apontado algum motivo, assinado um papel, às vezes assina um papel, que eu particularmente já vi. Eu não sei se essa é a forma correta, se isso, eu não sei porque eu não sou técnico da área, mas às vezes é colocado lá o motivo da morte, tal hora, por isso, 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 isso. E aí o dele foi AVC, tá? No papel. Mas aí o jogo agora mudou, o Tom foi casado 3 vezes, a terceira mulher, esta que estava há pouco tempo com ele, é apontado como a mulher que agrediu ele, a gente já ouviu nesse áudio, e o Tom ele faleceu no dia 1º de novembro de 2020, no dia 4 de outubro, quase um mês antes disso acontecer, ele se abriu com a segunda esposa que ele teve. A história, Gaeste, é mais cabeluda do que a gente pode imaginar. Porque o que acontece? Diante de todos esses fatos, a ex-mulher dele, a terceira, né, no caso a Cibélia, que está sendo apontada por ter envenenado o Tom Veiga, ela teria pedido para que o Tom incluísse ela no testamento, porque até então eles tinham se casado com separação total de bens. Ah, entendi. Entendeu? Então ela pediu... Aí, explica aí, porque tem gente que em casa que pensa assim, casou, tem que dividir tudo. Não, há várias formas de contrato de casamento, Isso, né? Justamente. Então eles casaram com separação total de bens. Então, ela não teria direito ao que era dele, nem ele que era dela, certo? Isso, a fortuna dele, que convenhamos, não é pouca. Sim, cara, muito dinheiro, de muito tempo, a patente do louro, enfim. Isso, muita grana por trás do louro, tem outras coisas ainda do personagem, né? Então, assim, muito dinheiro envolvido na história. Então, ela teria pedido para que na verdade, ela pediu e conseguiu. Ele incluiu ela no testamento e nesse testamento ela teria pedido também uma pensão de R$18 mil para ele. Depois disso tudo, né? Ele foi tentar tirar, ele foi tentar tirar isso do testamento e aí 20 dias depois disso, ele faleceu. Diante disso, tudo, aconteceu esse fato isolado, que foi um fato na casa deles. Eles moravam em uma mansão no bairro Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. A Cibele é mãe de uma outra, ela tem um filho, uma outra pessoa, que morava junto com o casal também. E aí, o que aconteceu em um determinado dia, 1 mês e pouco depois do casamento deles? O Tom teria dado uma ordem ao filho da Cibele e o filho dela não teria atendido essa ordem. O menino queria comer na piscina e o Tom teria recriminado a atitude do garoto. A Cibele não gostou de que porque o Tom fez isso com o garoto e acabou passando por cima da ordem do Tom e deixando que o menino comesse lá na piscina, almoçasse. Passando por cima da ordem dele, para tentar acalmar, porque segundo as informações, né, da Alessandra, da segunda ex-mulher dele, é que ela ficou bem exaltada no momento em que ele teria dado essa ordem para o filho dela. Foi quando ele ofereceu uma taça de vinho para ela e ela, nervosa, acabou jogando a taça de vinho contra a parede e depois chegando a agredi-lo. Ele, essa briga do casal foi que culminou na separação deles, né? Todo mundo noticiou, nossa, separou tão rápido, o que aconteceu? Então, segundo o Tom, conversou com a segunda ex-mulher, essa briga teria culminado na separação deles. E aí foi quando ele resolveu se abrir para a Alessandra, sua segunda ex-mulher, contando todos os detalhes, mandou fotos dos hematomas, dos arranhões e ainda fez um pedido para ela. Ele pediu para a Alessandra para que ela não divulgasse em momento algum esses áudios e essas fotos dessa agressão que ele teria sofrido. Só que dessa morte do Tom Veiga, que a Alessandra carrega os prints no celular dela. E ela resolveu quebrar o silêncio e mostrar tudo isso que ela acabou recebendo do Tom. Olha só as fotos que ele enviou para a Alessandra Veiga, que foi essa segunda esposa dele. Além disso, né, a gente tá vendo assim, gente, porque assim, essas imagens, né, elas vão ser arroladas lá na investigação, no processo, e assim, são imagens que se tornam e se tornam fortes pelo tempo que já passou, porque elas contribuem, né, com esse enredo que a gente está vendo se construir agora. Né? Elas fazem parte desses tijolos que estão construindo esse novo enredo, essa nova história que temos, porque a princípio a gente já tinha até esquecido,
porque ele tinha tido um AVC, segundo nos passaram, né? Era o que se tinha numa certidão de óbito, e aí ele tinha falecido por causa de um AVC, e aí agora a história muda, existe relato que ele fazia, né, para pessoas próximas a ele, porque a ex é uma dessas pessoas. Isso. E assim, Como é um caso, o policial agora, Suiane, pode ter certeza que vai ter mais, porque se ele fez isso com a ex-esposa, já era precavendo o que iria acontecer. Pois é, e outra Certo? coisa, segundo informações que estão circulando também em relação ao inventário, né, que ele fez, Sim. completando a informação que eu dei, ele teria colocado o nome dela, depois teria se arrependido, estava tentando tirar o nome dela do inventário e nessa tentativa ele morreu 20 dias depois, né, ele não conseguiu tirar o nome dela. Então, assim, hoje a família, né, que inclui a segunda esposa do Tom com os filhos, vem lutando para tentar tirar o nome dela desse inventário, para que ela não tenha direito a nada do Tom Veiga, né? No caso, a Cibele, que foi a terceira esposa. Então, ainda tem esse episódio agora, na frente. Que aí você tem, na época, me lembro que suspeitaram até que tinha sido talvez suicídio, que ele teria tirado a própria vida. Assim, a história está cada vez mais cabulosa, né? A gente, à medida que a gente for recebendo informação, que essas informações de fato forem checadas, confirmadas, a gente vai trazer para você que está em casa, tá? Agora, deixa eu dar um recadinho, né, Suiane? Vamos lá. Dá uma pausa aqui, Isso. para a gente respirar, viu, Mari? Vamos